Muita gente não sabe da radicalização do Islã e não sabe também da invasão muçulmana. No ano de 622 foi quando Mahomá, que eles se dizem um profeta deles lá do Islã, ele começou o Islã e com uma religião chamada Umã. Com essa religião ele controlava o poder político e militar. E com todo esse poder adquirido, no ano de 630, ele havia permitido sua entrada triunfal na Meca. Na cúmule da história, ele controlava a grande parte da Península Arábica. Voltamos a falar sobre o Império Romano, né? Na época que o Império Romano ele tinha bastante poder, o cristianismo estava bastante estendido, né? E então veio na época do Bizâncio, a expansão do Islã abrigou em Bizâncio, no Egito, na Síria, na Cipra e Creta. Vou colocar um vídeo mais ou menos como que foi ameaças dos muçulmanos e também dos eslavos e os búlgaros, né, que não tardaram muito a chegar para invadir. Los turcos, tras varias batallas contra los bizantinos, iniciadas en el siglo XI, consiguieron tomar la ciudad de Constantinopla en el año 1453. Este fue el final de Bizancio, pues los supervivientes fueron expulsados de su territorio. Con el tiempo, incluso la capital cambiará su nombre, por el de Estambul. 8 de noviembre del año 324 de nuestra era. Después de 2 décadas de una sangrienta guerra civil, el emperador Constantino finalmente se hace con el control absoluto de todo el Imperio Romano. Es un dirigente con amplitud de miras, un brillante estratega y un hombre que no conoce límite. Constantino reunificó el enorme imperio y gobernó sobre su mitad occidental y oriental. A las 6 semanas tan solo de su ascensión al trono, Constantino viaja a los confines del imperio, a un remoto lugar de la Turquía actual. Constantino cogió una lanza y trazó el plano de la ciudad en el suelo. Su séquito se quedó asombrado del tamaño de la ciudad que el emperador pretendía construir. Se dice que comentó: llegaré hasta donde aquel que me guía me detenga. Esa línea se convertiría en los límites de la nueva capital del gran imperio, Nova Roma o Nueva Roma. De ese proyecto surgiría una ciudad resplandeciente en el centro de un gran imperio nuevo. La ciudad sería conocida como Constantinópolis o la ciudad de Constantino. La visión de Constantino para su nueva ciudad venía acompañada de unas técnicas de ingeniería perfeccionadas durante el Imperio Romano. Pero el reinado de Constantino se distinguiría por un aspecto fundamental. A diferencia de todos los emperadores anteriores, Constantino se sometería a un poder superior, al de nuestro Señor Jesucristo. A ameaça dos turcos muçulmanos provocou cruzadas que foi até Jerusalém. Ele passaram por fora das fronteiras de Jerusalém e pararam até a parte que ocuparam até o Acre. Então eles fizeram um triângulo, tipo um triângulo. E aí foi ocupando pelas fronteiras, foi tomando todo o país. Quer dizer, a Turquia, né, era para ser uma cidade cristiana e também do Império era Constantinopla, do Império Romano, né? E, então, quer dizer, essa ameaça foi feita em todos os países. Aqui na Espanha também teve isso. E na época dos reis, da princesa Isabel a Católica, quando ela casou com o príncipe de Aragão, foi para poder fazer os matrimônios entre familiares para poder defender o país. Quer dizer, os impérios
dos reinados da Espanha, da Inglaterra, de outros países, foram tudo feito assim para poder proteger o país da invasão muçulmana. Vou falar rapidinho sobre a maçonaria. A maçonaria ela já é da época do passado, quando os muçulmanos invadiram Jerusalém. Os maçons eram quem? Eram os judeus que construíram o Templo de Salomão. E naquela época da invasão dos muçulmanos, tinha os templários, que estavam interligados com a maçonaria. Os templários, eles não eram maçons, eles eram os exércitos que protegiam a igreja e o cristianismo. E maçom significava pedra sobre pedra ou tijolo sobre tijolo, eram os construtores dos templos. Então, com o tempo, a maçonaria ela passou a ter várias modificações. E como, por exemplo, a franco-maçonaria, que tinha como umas ordens mais, que era fraternidade, liberdade de expressão e outras coisas. A maçonaria ela permitiu dentro dela várias religiões, credos, e só não permitiu o laicismo, que é o laico, né? Mas permitiu aí judeus, cristianos, islã, índios, e essa união toda aí deles aí, que no fim acabou contaminando tudo. Mas também, depois, com o tempo, criaram outras maçonarias irregulares, como por exemplo essa do martelinho. E depois, na época do Papa João Paulo I, ele denunciou, porque ele denunciou uma organização secreta que se chamava P2. Isso dizem, né? Dizem que é uma conspiração, outros... Então não tem muita confirmação sobre isso, porque ele investigava essa organização lá no Vaticano. Já no ano de 1598 foi quando teve as reformas das igrejas, né? Por exemplo, a de Martinho Lutero, que ele fez a reforma da igreja dele, ele teve a ruptura também com a igreja católica. Aí veio a anglicana, que é dos ingleses, aí depois em França também, com Henrique IV. E, inclusive, nessa época, teve um regime não muito bom estabelecido em 1598. E também temos os ingleses, da época que eles criaram a igreja protestante. As autoridades políticas e religiosas passaram a perseguir aos cristianos católicos, né, da igreja católica. Aí, então, quer dizer, eles passam a imigrar em Estados Unidos. Nessa época que emigraram os ingleses na região noroeste dos Estados Unidos foi em 1620. Na Escócia também adotou a presbiteriana, que era um reino independente. Então, assim, o cristianismo cresceu muitíssimo. Em 1783, a luta contra Tsar no seu Império Russo, que firmou com Geórgia. E nessa época, o Tsar Alexandre I, ele advertiu que os tchetchenos, que estavam na província cerca de Rússia, né? Ele advertiu que podiam contagiar com o espírito rebelde aos impérios leais do povo, do seu povo, né? Por quê? Porque os tchetchenos, eles já estavam, os muçulmanos já haviam invadido Tchetchênia. Nessa época, a invasão muçulmana já havia chegado aí. Aqui está a Rússia, né? Aqui está Tchetchênia, tá? E aqui está Daguestão, Tchetchênia. Então aqui era tudo cristiano. Então é onde... E aqui está a Turquia, Geórgia, né? Então era tudo cristiano, que é a Constantinopla, Turquia, né? Então quer dizer, era tudo cristiano. Então os muçulmanos tomaram conta dessa parte toda aqui também, né? Porque eles invadiram foi tudo, né? Eles tentaram invadir o mundo todo. Então nessa época havia um imã chamado né? Que é imã, a religião dele, chamado Shamil, que foi derrotado e detenido também em Tchetchênia, né?
e então se converteu a província do Império Russo aí, que quando completou a conquista em 1864. Então, nessa época também foi uma época muito próspera para a Rússia, né? Porque desde Chechnya eles exportavam muito petróleo para os franceses, ingleses, neerlandeses, e começava então a exportação, a explorar também o petróleo. Então é assim, para as pessoas que falam que o Islã é uma religião do bem, é mentira. Porque eles, na verdade, eles não são uma religião, eles são como um exército, um exército, não digo nem um exército, são como pessoas que querem, que lutam para invadir terras, para matar, cortar cabeças. Então é uma religião do mal, que eles dizem religião, então é uma seita do mal, né? Então em 1999, por exemplo, tivemos como se diz aqui, em 1999, por exemplo, começa novamente a luta da independência de Chechnya, que é o Estado Islâmico, né? E que era um ref dele, o mesmo, que tinha o mesmo nome que era o nome de Shamil, que era um outro líder religioso deles aí, né? Do Islã, se dizia religioso, né? Mas era independentista também. Então eles matavam muitos russos, cortavam a cabeça de muitos russos também. Mas esse Islã aí, a Turquia, nesse caso aí, muitas vezes apoiava a Chechnya. Então quer dizer, Chechnya é um país livre e cristiano. Passou a ser um país de guerra, um país sofrido, um país triste. E também invadido pelo Islã. A Armênia, por exemplo, também, quando ela foi invadida, né, ela pediu ajuda, buscou proteção à Rússia, né, e a Geórgia, né. Então, quer dizer, com esses ensinos aí islamistas aí, eles não tinham paz. Shamil, por exemplo, Shamil Bassar foi morto também em 2006, parece, que ele também tentou novamente independizar da Rússia outra vez. Então, quer dizer, eles não lutam pela ideologia, por uma, como se diz, por uma religião. Eles lutam por uma seita e por uma invasão. Eles simplesmente querem invadir, eles querem dominar o mundo e pôr a religião deles, né? Então, quer dizer, em 1999, a Brigada Internacional Islâmica, né, ela é formada por Shamil Bassar. E, então, eles se uniram aos membros da Sharia, né? Então, eu vou falar agora rapidinho sobre também, vou falar porque que influencia tudo isso. Karl Marx e Friedrich Engels. Por exemplo, o Estado Islâmico, eles são anarquistas, independentistas, né? Então, Karl Marx, quando ele era pequeno, né, o pai dele era advogado judio de ideias liberais, mas o governo de Prússia proibiu aos judeus de trabalhar na administração da justiça. Então, nessa época, ele se converteu ao cristianismo. Quando Karl Marx tornou uma certa idade, ele foi à Universidade de Filosofia Grega. Ele estudou filosofia grega, filosofia de história, estudou muitas coisas, mas ele se dedicou mesmo, foi ao jornalismo. Conheceu a Engels nessa época, né? Engels era o quê? Um anarquista. Então ele publicou vários artigos em Paris e se uniu a uma sociedade secreta comunista. E junto com Engels, né, que era um amigo dele que ele não afastava nunca, que era anarquista. Então aí conheceu outros anarquistas também. E também juntou todo numa sociedade comunista. O governo de Prússia, ele se incomodou com as publicações de Karl Marx. Então ele solicitou ao Ministério francês para tomar medidas para acabar com a publicação. E então
Marques foi expulso de França e se dirigiu a Bruxelas. Em Bruxelas, em 1847, participou de uma liga comunista. Isso, 1847, eu não estou falando nem do ano 2000, é 1847, antes de Lenin, antes de tudo. E também, na época também, que eu me lembro, Hitler, quando esteve preso, ele teve lendo os livros de Karl Marx, tanto que o New York Times, ele criticou que na Alemanha tinha um partido criado por um alemão que tinha ideias marxistas de Karl Marx. Então ele tentou se esconder nisso aí, pouco a pouco ele foi desfazendo dessa ideia e tal, e se uniu ao partido de extrema direita. E aí criou o Partido Nacionalista Obreiro, Partido Nacional Socialista Obreiro Alemão. Então, nessa época também, voltando a 1848, ele publicou um manifesto comunista, Marx e Engels, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele colocou o marxismo na Inglaterra, ele colocou também o marxismo na Alemanha. Porque ele era alemão, né? Ele era filho de judeu, mas ele era um alemão. E se instalou, então, foi quando... Nesse manifesto, ele foi expulso da Alemanha e se instalou em Londres. Foi quando ele começou a publicar seus pensamentos, seus livros, né? E escrever para os jornais inglês, que ele também não ganhava muito com essas publicações dele. Ele vivia uma vida até muito pobre. Mas Marx era uma pessoa muito, como se diz, rancoroso. Tinha, tipo assim, ele se sentia muito vítima da sociedade, né? Mas sempre assim, os comunistas, eles procuram o lado mais escuro, o pior, e então ele sente aquele desejo de vingança, né? Então, assim, quer dizer, a vingança, a justiça para eles vingam dizendo que estão fazendo justiça, mas eles nunca estão fazendo justiça, eles estão vingando, na verdade, né? Então é isso aí. Por isso que, como ele tinha amizade, reuniu o Partido Comunista, ele tinha muita amizade com independentistas, né, que eram os anarquistas, e era também comunistas, né? Então foi quando ele começou a levar muito as suas ideias ao mundo todo. Então começou a se expandir essas ideias, e aí foi a destruição, né, que foi para a União Soviética, né, na antiga União Soviética. Então, quer dizer, foi uma ideia que ele buscou através de um sentimento ruim dele também. No ano de 1054 se deu a separação, a ruptura, né, da Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Foi um grande mal-entendido, mas também foi diferentes culturas, diferentes pensamentos, né, a mentalidade totalmente diferente um do outro, né, que isso também levou a grandes sequelas. Foi uma separação deles porque na época eram entre os gregos e os latinos, o Ocidente e o Oriente, que foi numa época também muito triste para eles também. Em Constantinopla, por exemplo, se negava a obedecer ao bispo de Roma, ao Papa, né? No entanto, Constantino, com o tempo, resolve fazer as pazes no ano de 1313. Então, dividiu. Roma se preocupou na época, Roma, né, se preocupou quando Constantino se instalou a igreja em Jerusalém. E em 1054 também tinha o perigo turco, que ia contra o dramático perigo deles, né, porque eram os muçulmanos, que eles não aceitavam os bizantinos que estavam aí, eles eram contra todos os católicos, né? Então, naquela época também, os católicos e os ortodoxos, eles não se viam da mesma forma. Roma passou a ser, então, a capital do império.
e depois a nova capital, Constantinopla, que logo se viram enfrentados em uma oposição muçulmana, que foi a invasão dos muçulmanos. E nesta época também, que os muçulmanos já estavam invadindo Jerusalém e Alexandria, né? O cristianismo ele estava se expandindo muito, ele tinha passado por Romênia, Sérvia, Bulgária e em especial a Rússia, né? Então, graças à comunicação moderna, né? Os embusteiros, os charlatanes não demora nem uma horinha para ser desmentido, igual por exemplo a Turquia. A Turquia está entre os 10º maiores exércitos do mundo. Quer dizer, a Turquia ela que está mandando os refugiados para a Europa e para a América Latina. E aqui eles não estão sabendo, mas eles já estão sendo invadidos nas fronteiras, assim como nós aqui também somos invadidos pelas fronteiras. 7 personas dejando a 36 heridos. Fíjense, vamos a intentar subir lo que van diciendo. Bueno, pues vamos a recuperarlo con sonido porque es muy importante lo que dicen. Aquí se muestran en este parque londinense, extienden esa bandera del ISIS y esa persona, insisto, el que lleva ese círculo, es una de las personas que se ponen a rezar en inglés y luego tiene una serie de palabras, incluso se llegan a enfrentar a la policía. Pues esta persona estaba identificada, con lo cual algo se está haciendo mal. Porque debería haber estado detenida. Y fíjense cómo luego, incluso en los próximos minutos, van a ver cómo también a las afueras del parque, un policía, body de estos, se acerca a este grupo y les dice, oigan, que nos han chivado personas que iban por el parque, que ustedes han sacado a relucir una bandera del ISIS, y ellos lo empiezan a negar. Fíjense cómo este policía, y se ponen a gritar diciendo que son unos mentirosos, unos manipuladores. No sé si podemos ver las imágenes efectivamente de ese enfrentamiento. Bueno, en fin, con lo cual esto, la policía también estaba detrás. Que tenían que estar detenidos. Eso se llama apología al terrorismo, pero es el miedo. Y si en ese momento la policía no les pudo pillar infraganti, sí tenía que haber recuperado este vídeo y detenerlos a todos, obviamente. Claramente, hubiéramos evitado, exacto, les hubiéramos evitado un disgusto. Además te llegan con la primera acusación es que eres un racista, la segunda es que eres un islamófobo, y a partir de ahí te tienes que poner a explicar. Entonces, no, es decir, esto, lo siento, de ellos graba el modelo cultural, es decir, el mínimo común denominador que les caracteriza a todos ellos es el Islam. Entonces es un elemento que nos sirve para calificar de lo que estamos hablando, ¿no? El modelo cultural, obviamente, vamos a ver, la Inquisición se monta cuando Gutenberg invierte a la imprenta y la Iglesia perdía el monopolio de la cultura y de la educación. Y se monta hace 400 años, y era el medievo, se monta la Inquisición. Es decir, la activación de Al-Qaeda coincide con la llegada de Internet a todos estos países, en el que entra un modelo de vida, que es el que la gente puede ver, que las mujeres conducen, que se casan con quien quieren, que se puede beber alcohol, que incluso vas a la playa y estás en topless o como te salga las narices, que no pasa nada, y que el tío de la mezquita cuando pega el rezo y los cantitos no es el que determina ni las formas de vivir ni las conductas. Y para eso, entre otras cosas, hasta atentamos contra las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro un modo de entender la vida y un modo de entender la sociedad. En Europa, con la cultura judeocristiana, hace 400 y pico años, 500, que ya más o menos lo vivimos y lo sufrimos y lo pasamos. Lo que ahora estamos viviendo es en nosotros, pero no nos equivoquemos en el diagnóstico. Su nivel de integración vemos cuál es, cero. Cero de toda esta gente. Porque no lo quieren, porque ellos quieren seguir teniendo sometida a la mujer, teniendo 5 mujeres, casando a las hijas con quien les da la gana y manteniendo un mundo de sociedad. Bueno, vamos a ver, eso es lo que quiero que... Vamos a ver las imágenes a pantalla completa para intentar ver y... The group displayed the black flag of Islam. Efectivamente, aquí el locutor dice que como sacan la bandera del ISIS directamente y se ponen a rezar. Including ISIS. I can't help but think that he's being actively provocative. Allah Akbar, aquí están pronunciando ese famoso grito de Allah es grande. This is not the real life, my dear brothers. This is a passing time. Esta no es la vida real, esta es la vida de paso, queridos hermanos, to do da'wah, enjoining good and forbidding evil. Para el And don't cielo, make ¿no? you turn.
Assalamualaikum warahmatullahi. Bueno, y se les está llamando a conocer las acciones que todos estamos entendiendo. Bueno, y después, fíjense, aquí es cuando el policía les ve y les dice lo siguiente. Dice que a un vecino que iba por el parque que ha dicho que han podido ver una bandera del ISIS como la estaban extendiendo. Ellos lo niegan. No me toques, se dice ese individuo. Ahí a la derecha, ver, insisto, el terrorista del pasado sábado es el que lleva gafas de sol. Y ahí se acerca el líder. Y atención al actitud del líder. El otro filmando para denunciar racismo. Porque le está preguntando el motivo. ¿Quién te ha dado esa información? Esa bandera al hijo. Mentira, estás mintiendo, eres un mentiroso. Y ahí el terrorista. Bueno, es decir, por una bandera le está diciendo y al final se ponen incluso a gritarles. Es decir, que para que vean incluso... Ela precisa se preparar também contra esses políticos aí, que os políticos eles defendem essas leis aí, a lei Sharia, essa lei que dá direitos a muçulmanos. Então, eu falo mesmo que os muçulmanos, tá, eles não são, como dizem assim, a religião da paz, eles não são. Por quê? Porque o que eles querem é expandir, tipo assim, eles invadem, eles expandem, eles tomam o lugar, mas eles matam, eles cortam a cabeça, mas eles te expulsam do seu país, entendeu? Então, quer dizer, eles não têm regras, eles não têm limite, eles não vão respeitar a sua religião cristiana, porque eles já vêm lutando desde o século de 622 contra o cristianismo. Então, gente, intervenção militar. Não aceite nenhum político querer enganar vocês. O político nenhum do Brasil vai defender o povo. Por quê? Porque eles sabem que se tiver uma intervenção militar hoje, eles também vão ter que deixar o poder. E eles não querem deixar o poder deles. Eles também, outra coisa, se os militares entrarem, vai colocar muito político na cadeia. E eles têm medo disso também.